Vocês jornalistas hoje foram convocados para essa coletiva de imprensa devido ao último pronunciamento do Papa e estamos à disposição para esclarecer futuras dúvidas e fazer alguns esclarecimentos. Antes de começar, eu queria ler junto com vocês o pronunciamento que foi feito na tarde de ontem. Ilustres autoridades, irmãos e amigos, a Casa de Deus está aderindo a algumas mudanças. A partir de estudos diários da Bíblia e dos avanços que a ciência tem apresentado, chegamos a interpretações de passagens bíblicas que mais se aproximam da vontade de Deus. Aceitamos como irmãos os nossos semelhantes homossexuais, pois dentro deles há amor, generosidade, respeito e principalmente a predisposição de se formar uma família. Com isso, a Igreja passa a aceitar a consagração do casamento homoafetivo, assim como respeita a adoção dos filhos por estes casais. Cristo abre espaço para eles, pois sabe que energia alguma pode ser desconsiderada quando se tem amor dentro do coração, o amor de nossos irmãos. Peço a todos a delicadeza da atenção e a empatia para estabelecer um diálogo de amigos e o acolhimento daqueles que hoje passarão a fazer parte de nossa comunidade. Nessa hora, os meus braços se alargam para abraçar a imensa nação católica na sua complexa riqueza humana e cultural, para que ninguém se sinta excluído do afeto do Papa. O amor de Deus está acima de tudo. A partir desse pronunciamento feito ontem, convocamos essa coletiva de imprensa e eu queria chamar para compor a mesa o cardeal Guilherme Bueno para fazer o esclarecimento e as dúvidas. Bom dia. Eu me coloco à disposição para esclarecer as dúvidas. Por favor, quem quiser fazer alguma pergunta, se inscreva com a Lô e a gente vai tentar estabelecer esse diálogo. Da onde veio essa... Pode falar a pergunta já? Pergunta no microfone. Da onde veio essa mudança de pensamento da Igreja e do Papa? Bom, essa é uma pergunta ótima. Primeiramente, vou repetir. Muito bom dia a vocês todos. É um prazer estar aqui entre vocês, jornalistas dos mais importantes meios de comunicação do país. Muito bom dia a você também. Como um representante da Igreja, eu me sinto extremamente contente em estar aqui estabelecendo esse diálogo com a comunidade católica brasileira. E essa pergunta é importantíssima para iniciar o nosso diálogo. Então eu não vou me alongar em saudações e vou tentar respondê-la agora mesmo. A fé católica, ela pressupõe o exercício constante da busca da sabedoria, da busca do entendimento. A orientação sexual, as orientações sexuais, são temas extremamente complexos e delicados que a gente vem estudando há anos. A gente vem estudando há bastante tempo e exatamente esse tipo de empenho que esse assunto delicado requer. Então, a gente, como representantes e líderes da comunidade católica, tem o dever de estar constantemente estudando a Bíblia e de estarmos abertos a mudanças, adaptações, a trazer uma melhor compreensão da palavra de Deus todas as vezes que chegarmos a conclusões. Por isso as mudanças são muito bem-vindas e por isso a gente está fazendo essa mudança agora. Mas os estudos sempre existiram, mas eles sempre resultavam em outro tipo de pensamento. Mas alguma coisa mudou. Eu gostaria de saber o quê. Você está querendo saber por que agora, certo? Sim. Bom, como eu disse,
Estudar a Bíblia é um exercício contínuo, constante, em que a gente se empenha diariamente durante toda a nossa vida. Há muito tempo que a igreja vem se focando em estudar essa questão especificamente. Desde, por exemplo, 1969, quando em Nova York houve o massacre de Stonewall e com isso a primeira parada do orgulho gay, a sociedade demanda da gente uma postura sobre isso. Desde que a epidemia da AIDS ocorreu, a sociedade continua demandando uma posição nossa sobre isso. Desde que os movimentos de direitos civis da população homossexual, bissexual, transexual começaram a eclodir pelo mundo, a sociedade vem demandando uma posição nossa. Era impossível que a gente ignorasse todas essas questões. E não só era impossível, mas nunca foi da nossa vontade fazer isso. A gente não estava ignorando tudo isso. A gente estava, muito pelo contrário, muito atento, estudando todas essas causas. A partir desse estudo constante, assíduo, profundo, a gente chegou a conclusões, também amparados por essas transformações sociais e também amparados pelos avanços da ciência. Então, é como se hoje aqui, já que estamos numa universidade, é como se a igreja tivesse anunciado ontem, tivesse publicado ontem uma tese de doutorado que foi escrita nos últimos 40 anos. A gente está muito feliz por isso, justamente por isso. É com muita alegria que a gente acolhe nossos irmãos homossexuais, bissexuais, transexuais, de braços abertos e com muita empatia, com muita alegria que a gente anuncia isso. E eu devo dizer que foi uma mudança rápida, se a gente pensar que a doutrina católica tem bases sólidas, antigas, tem devotos em todo o mundo e tem uma importância histórica absurda. Então, fazer esse tipo de mudança drástica numa doutrina que vem sendo praticada há tanto tempo é um processo complicado. 40 anos é um tempo curto para que uma mudança desse porte ocorra. Então, é exatamente isso. A Bíblia é uma obra antiga, é uma obra longa, é uma obra complexa e ela requer toda a nossa atenção para que seja melhor interpretada. A partir do momento que, a partir desses estudos constantes, chegamos a alguma conclusão, a gente tem o prazer de anunciar. Você pode fazer no microfone, por favor? Considerando toda a história da igreja e se você for analisar, por exemplo, a Igreja Católica não é a primeira dos setores cristãos a aceitar o casamento homoafetivo. Você tem já o caso anglicano, o próprio caso luterano nos Estados Unidos, e nesses casos você observa dentro das comunidades dessas vertentes da cristandade uma certa reação por parte de alguns membros. E eu acredito que o Vaticano não acredite que isso não vá acontecer dentro da vertente católica. Como o Vaticano pretende agir nesse sentido de uma, talvez, reação mais tradicionalista por parte de alguns membros? A gente tem que considerar que toda a comunidade católica se empenha em fazer o bem. E esse bem vem, sobretudo, através da propagação e da compreensão da palavra de Deus. As compreensões, conforme eu vinha explicando, elas variam conforme a época, conforme a compreensão da sociedade, conforme a compreensão que nós temos da Bíblia. Por muito tempo, por exemplo, nós mesmos acreditávamos que a homossexualidade não era bem-vinda. Nós acreditávamos que era um comportamento condenável. E com isso a gente agia no intuito de ajudar, de auxiliar os nossos irmãos e buscar uma heterossexualidade que acreditávamos ser a única verdade próxima ao que Deus quer da gente. No entanto, essas atitudes eram feitas de coração. Elas eram feitas porque assim se acreditava. Assim as pessoas tinham a pretensão de ajudar o próximo e de trazer ao próximo o melhor que elas consideravam. É como se a gente pensasse, não sei, numa estrutura familiar. Seus pais, seus avós, provavelmente têm valores muito distintos dos seus. E o que eles consideram melhor para você, muitas vezes não é o que você considera melhor para si. No entanto, isso é feito de bom coração, isso é feito com amor. Dessa forma, a gente acredita
que depois de anos de tradição, depois de muitas décadas em que a igreja tinha esse posicionamento, será sim difícil estabelecer esse diálogo e será sim um processo longo que vai durar novas décadas para que toda a comunidade católica, em toda a sua extensão global, entenda exatamente o que está acontecendo. Então, nós vamos nos esforçar ao máximo para estabelecer o diálogo, e essa iniciativa de hoje é um exemplo disso. Você pode... Por favor. Você pode reparar que são poucas as vezes em que a comunidade católica e a igreja, nas suas mais altas representações, se viu tão próxima de jornalistas e do público em geral para esclarecer o que ela pretende propagar nos próximos anos. Ou seja, sim, a gente pressupõe que esse problema existirá, mas, sobretudo, acreditamos que o amor ao próximo vai ser sobressalente e, com isso, venceremos as barreiras, mesmo que isso seja um processo que dure décadas. Eu tenho uma dúvida. Obrigada. Bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação a uma passagem bíblica que eu achei que entrou em conflito com a decisão do Papa, que no segundo capítulo de Gênesis, Deus fala que não é bom que o homem viva só e que vai lhe fazer uma companhia que seja adequada, é a palavra que ele usa. E aí ele faz a mulher, e ele diz que o homem sairá de sua casa, se juntará à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Essa é, pelo menos, a descrição que ele faz da união sagrada. E no Segundo Testamento, Jesus comenta a mesma coisa. Ele lembra os irmãos de que o homem sairá de sua casa, se juntará à sua mulher numa só carne. Eu queria saber qual que é o embasamento bíblico que a igreja está usando para concordar com o casamento homoafetivo, partindo dessa passagem que diz que é a união sagrada entre o homem e uma mulher. Porque, para mim, entra em conflito. Bom, evidente que nós já esperávamos falar das passagens de Gênesis. Gênesis é um livro muito importante para o Antigo Testamento e é evidente que os estudos que nós fizemos para chegar a essa mudança passaram por ele. Você tem toda a razão ao dizer que Gênesis deixa muito claro que a união entre o homem e a mulher é sagrada. Isso é evidente, isso não deixa dúvidas. No entanto, isso não quer dizer que seja a única união sagrada. A Bíblia é também tão enfática quanto aqui, em Gênesis, e em outros livros, para falar de outras uniões. E a gente tem como exemplo principal os 2 livros de Samuel, em que surge a figura do personagem Jonatas. Jonatas tinha uma relação com Davi que claramente era de muito carinho, de muito afeto e que ia além da amizade. Em determinada passagem bíblica diz que a Davi o amor de Jonatas era mais maravilhoso que o amor de mulheres. E com isso, somado a todo o contexto em que o livro deixa explícito, nos leva a crer que sim, havia ali uma relação homoafetiva. E, portanto, a outra passagem muito bonita também, é bom lembrar de citá-la, que diz que Jonatas amou Davi e ele o amou como a sua própria alma. Dessa forma, isso deixa claro que ali sim existia uma união entre 2 pessoas do sexo masculino e que essa união não era fundamentada através da carne, era fundamentada através do amor. Ou seja, a união entre o homem e a mulher é sagrada, mas toda união que é embasada no amor e não na carne é sagrada da mesma forma. A Bíblia sacramenta uma em um momento, outra em outro momento, sem que isso seja excludente para nenhuma delas.
voltando um pouco, talvez, no próprio contexto histórico, se a gente for avaliar a própria estrutura do catolicismo, a gente percebe os movimentos feitos por João Paulo I em direção da teologia da libertação, as teorias do Boff, e de como elas foram barradas posteriormente por João Paulo II e pelo Ratzinger. Nesse sentido, existe a aproximação da igreja em voltar com questões sociais que não só abranjam a questão do casamento homoafetivo, mas, de certa forma, abrange todo um contexto dos movimentos sociais? Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta. No sentido de como a igreja abre liberdades para o casamento homoafetivo, isso também pode ser interpretado como uma aproximação de outros movimentos sociais? O próprio questões mais progressistas dentro do movimento LGBT, a questão transexual, a movimentos sociais mesmo, como noções mais de esquerda, isso pode ser interpretado como uma aproximação da Igreja Católica desses movimentos? É evidente que a igreja, sim, acaba se aproximando, até por ter uma mudança de postura tão drástica. Então, por favor, fique à vontade. Aquilo que por muitos anos, aquela postura que por muitos anos nos foi alvo de críticas, de repente ela tem uma mudança drástica. De repente, revelamos ao mundo que a gente tem estudado muito esse assunto e que a gente está, sim, extremamente interessado na comunhão fraterna entre toda a população do mundo, independentemente da orientação sexual. Com isso, é óbvio que isso gera alguma simpatia de movimentos que nos criticavam. É provável que, se eles sejam a favor da mesma postura, eles também vão apoiar a nossa decisão. Mesmo entendendo que há pessoas que não sigam o catolicismo, acredito que sim, verão com bons olhos essas notícias e sim, isso pode ocasionar uma aproximação. No entanto, esse nunca foi o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal, conforme eu já expliquei, é nos aproximar da palavra de Deus, é entender a Bíblia da melhor maneira possível, a partir de estudos da sociedade, a partir de estudos da própria palavra, a partir de discussão com a comunidade. Sendo assim, as consequências são muitas. A gente não pode sequer prever o que vai acontecer em relação a movimentos sociais, em relação ao contexto político, o que isso pode nos trazer de benefícios ou malefícios. Mas a nossa verdade incontestável, o nosso ponto de partida, a nossa base fundamental é a Bíblia, e é através dela que a gente faz essa mudança. Até você me corrija se eu estiver errada, mas a princípio o sexo é visto pela Igreja Católica como algo para a reprodução, para ser feito após o casamento. Como fica nessa questão dos gays? Que, a princípio, o sexo não seria para reprodução direta. A questão da reprodução é outra coisa que, com certeza, debatemos muito. De um modo até metafórico, dá para dizer que o mundo é vasto, o mundo é muito vasto. E vastas também são as vocações de cada indivíduo. Por exemplo, a igreja não espera que toda a população do mundo receba o chamado para ser padre, para ser freira, para participar dessa maneira da comunidade católica. Algumas pessoas recebem o chamado para ser médico, para serem advogados, para serem professores. Dentro dessa vastidão de opções, de vocações e de papéis que cada um pode cumprir, a sociedade se complementa, se completa, ela avança nesse sentido. Sendo assim, há casais que recebem o dom da maternidade e há casais que não. Isso sempre existiu.
Isso não somos nós quem determinamos, isso é Deus que determina. Há casais, por exemplo, que são estéreis, e eles sempre foram bem vistos pela comunidade católica. Eles apenas não recebiam o chamado para a maternidade. Isso é natural. Da mesma forma, há casais homossexuais, homoafetivos, que também não recebem o dom da maternidade, mas o dom de receber uma criança, para colocar melhor, em termos mais adequados. Mas isso não diminui, não interfere no fato de que outros casais continuarão se reproduzindo. Então, a reprodução nunca será um problema. Nunca será um problema. E, com isso, o sexo, é bom deixar isso bastante claro, a nossa postura é de aceitação do casamento homoafetivo. Mas esperamos e propagamos e buscamos orientar todo mundo que os mesmos valores sejam permanecidos, os mesmos valores católicos. A monogamia, a castidade, a construção da família. Dessa forma se cria uma relação de amor entre os casais. O sexo continua sendo uma forma de amor. Eles apenas não recebem o dom da maternidade, assim como muitos outros casais não recebiam e não receberão. Em relação à reprodução, que foi a pergunta, vale lembrar que em sociedades antigas, como na Grécia e em Roma, a união homoafetiva acontecia por questões de hierarquia social. Os homens acreditavam serem superiores às mulheres e, por isso, se relacionavam apenas com homens. No período da Idade Média, a Igreja condenou tais relações porque acreditou na concepção de uma família sagrada e, principalmente, na construção de posses de terras e que essas terras fossem permanecidas entre famílias, entre gerações. Nós condenamos tais atitudes da Igreja de condenar as relações homoafetivas, e o que a gente está falando aqui é que a relação homoafetiva não se trata mais de uma hierarquia de gênero, mas sim de um respeito ao carinho e ao amor ao próximo. Em relação à reprodução, como vimos esses exemplos de Grécia e Roma, não alterava em nada na parte quantitativa. Então, acreditamos que, hoje em dia, isso também não irá se modificar. Você poderia vir para cá? Essa questão da reprodução que vocês estavam falando entra a questão da formação de família. E eu vi que no pronunciamento do Papa estava falando que ia aceitar a adoção de crianças, de filhos, por parte desses casais homossexuais. Mas a orientação sexual dos pais não vai influenciar na opção da criança? Como que vai ser isso? O que vocês dizem sobre isso? A partir do momento em que aceitamos o casamento e a união homoafetiva, isso produz certas consequências. E outras posturas são alteradas como consequência. A aceitação de adoção por casais homoafetivos é uma consequência muito direta e muito óbvia dessa nossa mudança de postura. O que acontece? O pronunciamento do Papa deixou bastante evidente que a ciência também nos foi um importante instrumento para que a gente entendesse da melhor forma a palavra de Deus. E agora acho que é conveniente explicar o porquê. A ciência nos provou com 100% de segurança que a orientação sexual não é algo definido pelo sujeito. É algo natural. É algo inerente a cada indivíduo e é algo que está presente com cada um desde o período de gestação. Dessa forma, é importante salientar bastante que é impossível alterar a orientação sexual de uma pessoa. É impossível. Um exemplo prático, bastante funcional. Eu sou alto,
tenho cabelo enrolado, sou homem. Foi assim que eu nasci, essa é a minha natureza. Foi assim que Deus quis que eu fosse. Se eu ficar durante toda a minha vida convivendo com pessoas de baixa estatura, eu não me tornarei uma pessoa de baixa estatura. Se meus pais fossem de baixa estatura e eu convivesse com eles desde a infância, não me tornaria uma pessoa de baixa estatura. Isso é uma característica inerente a mim. Repito, é impossível alterar a orientação sexual de uma pessoa. Dessa forma, casais homoafetivos não correm qualquer risco de, caso adotem uma criança, que essa criança tenha sua orientação sexual influenciada pela orientação sexual de seus pais. Em relação, o posicionamento aqui diz que, voltando a essa questão da formação da família, que a adoção, o pronunciamento diz que a igreja se coloca a favor da adoção de filhos. Queria saber qual é o posicionamento em relação a outras formas de conceber, de um casal homossexual ter filhos, que a ciência já proporcionou. Posso dar prioridade para quem não falou? Tá. Tem problema? Eu te coloco, tá? Esperando só. Bom, essa é uma outra questão de fundamental importância e eu fico muito feliz que você tenha colocado ela no debate. Conforme eu tentei deixar bastante claro, o ato sexual para a Igreja Católica ainda é um ato sagrado com base no amor. O amor é o fundamento do ato sexual. Com isso, a gente mantém algumas posturas que tínhamos antes. Dentre elas, a postura de que ele deve ser realizado em condições naturais e priorizando o amor entre o casal. Você se refere provavelmente a casos de inseminação artificial, por exemplo, e não entendemos que essa seja a solução, não entendemos que essa seja a verdade a qual a comunidade católica busca. Por exemplo, há tantas outras crianças que foram geradas de modo natural e que hoje não possuem família, não possuem um lar, não possuem condições de ter uma vida digna, com saúde e com educação, que acreditamos ser muito mais benéfico ao mundo, muito mais nobre, muito mais correto, de acordo com a vontade de Deus, busca o bem ao próximo, busca o amor ao próximo, a adoção. A adoção é uma medida que queremos estimular. Quanto a outros métodos de concepção, é bem verdade, são outros assuntos polêmicos aos quais também estamos estudando. Também vemos nos empenhando da mesma forma que nos empenhamos para estudar as orientações sexuais. No entanto, por enquanto, essa é a nossa postura. A gente não altera a nossa prioridade à família, à castidade e ao sexo como demonstração de afeto e amor entre um casal monogâmico. Já que vocês compreenderam que a homossexualidade é uma questão natural e não uma doença, como vocês estão vendo a questão da cura gay? É evidente que essa questão surgiria num debate, num esclarecimento aqui no Brasil.
sobre essa nova postura que a gente adotou. Vou repetir mais uma vez. Alterar a sexualidade, a orientação sexual de um indivíduo é algo totalmente impossível. E isso a ciência nos foi um instrumento valioso para determinar, para ajudar a entender a palavra de Deus. Novamente, é algo natural, é algo imutável, é algo inerente. Sendo assim, o projeto de cura gay, ele revela um oportunismo político de uma classe que se diz religiosa, mas que certamente está se afastando daquilo que Deus prega, está se afastando da vontade de Deus. O projeto de cura gay, convém explicar, consiste, na verdade, não numa lei, conforme foi muitas vezes entendido, ele consiste na supressão de um artigo do Conselho Federal de Psicologia, que foi feito em 1998 e proíbe que qualquer orientação sexual seja considerada patologia. Isso aconteceu seguindo uma orientação da Organização Mundial da Saúde de 1990, que já dizia isso. Então, em 8 anos, essa mudança foi aplicada ao Brasil, e 15 anos depois, tenta-se suprimir esses artigos desse Código de Psicologia. Enfim, toda tentativa de alteração da sexualidade de uma pessoa, na verdade, não vai alterar, conforme vimos, a natureza dessa pessoa. O que pode acontecer são esforços muito grandes em coibir comportamentos. Então, o indivíduo homossexual, bissexual, ele vai continuar respondendo à sua natureza, mas ele vai tentar medir as suas atitudes, medir o modo como ele interage com outros indivíduos, segundo uma orientação que pode partir dele, que pode partir da sua religião, que pode partir da sociedade. Ele pode tentar mudar a própria sexualidade, mas ele não vai conseguir. De modo algum ele vai conseguir. E com isso ele só vai causar a si próprio um sofrimento muito grande, uma dor inigualável, que não vai produzir qualquer fruto concreto. Ele pode mudar seu comportamento, mas continuará padecendo desses males. Sendo assim, é um orgulho para a gente não ter mais essa responsabilidade, não causar mais esse sofrimento a ninguém. Obrigada. Se posiciona completamente contra o projeto apelidado de cura gay. Vocês tinham falado que vocês, inclusive, se tornaram a favor disso porque é uma questão inerente, não tem como mudar. E se for pensar nos casos dos transexuais e dos casos dos travestis, que eles mudam a característica que é inerente, muitas das características que são inerentes, inclusive quando você deu o seu exemplo, você falou, eu sou homem e tal. Então, como vocês se posicionam em relação aos homossexuais que tomam esse rumo, assim, que são... É uma ótima oportunidade, então, de esclarecer dúvidas de 3 pessoas diferentes. Sobretudo num assunto que merece tamanha dedicação, tamanha atenção e merece ser esclarecido muito bem. Vamos olhar agora com os olhos da ciência, portanto. A gente precisa deixar muito claro para nós mesmos e para todos os nossos irmãos a diferença entre orientação sexual e, no caso, a transexualidade. No período de gestação, logo no início, a presença ou não do cromossomo Y define se o indivíduo vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino. A partir dessa presença ou não, esse gene vai se comunicar
com a produção de hormônios do corpo da mãe, com a produção de hormônios do próprio corpo do feto, do embrião, no caso. E esses hormônios são aquilo que determinam vários aspectos desse indivíduo. Eles determinam, por exemplo, a orientação sexual. Eles determinam, por exemplo, as características secundárias de uma pessoa, ou seja, características sexuais secundárias, perdão. Por exemplo, a existência de barba em homens, cintura um pouco mais alargada, no caso de mulheres. Isso é determinado por hormônios. E também é determinado por hormônios o modo como, vamos dizer, a formação sexual cerebral de uma pessoa. Então, veja bem, são 3 coisas distintas que os hormônios definem. O gene define o sexo, masculino ou feminino. Os hormônios definem características secundárias, definem orientação sexual, definem compreensão cerebral sexual de uma pessoa. Isso quer dizer que a transexualidade não faz parte, não seria uma orientação sexual, ela não deve ser vista como tal. A transexualidade é quando você, eu digo de um modo genérico, um indivíduo nasce com um sexo, mas tem a compreensão cerebral de outro sexo. Então, durante essa etapa em que o gene se comunica com a produção hormonal, pode haver inúmeras falhas de comunicação. As falhas ocorrem, na verdade. Então, no processo em que o gene determina o sexo de uma pessoa e estimula a produção, por exemplo, determina que o sexo é masculino. Então vamos estimular a produção de testosterona. Essa comunicação, sobretudo no período da gestação, é muito complicada. O corpo está totalmente empenhado em fazer com que isso funcione perfeitamente, mas o 100% perfeito não existe no ser humano. Não existe nenhum ser biológico. Com isso, é possível que uma pessoa nasça do sexo masculino, mas que ela se compreenda do sexo feminino. Ou vice-versa. Nasça do sexo feminino, mas se compreenda, tenha a formação cerebral do sexo masculino. Essa é uma condição de extrema delicadeza. Uma condição de extrema delicadeza. Isso causa um sofrimento muito, muito grande numa pessoa, sobretudo por fatores sociais. Sobretudo porque é difícil essa aceitação, sobretudo porque é difícil a compreensão, a autocompreensão. As pessoas demoram para entender o que realmente ocorre. Mas é importante dizer que isso é natural também. Ou seja, é tão natural quanto a orientação sexual. Então, isso é imutável. Não adianta eu tentar convencer uma pessoa transexual, uma pessoa que compreende-se a si mesmo de um modo diferente que o seu sexo teria determinado. Não adianta eu tentar convencer, chegar para um transexual do sexo masculino e dizer: você é do sexo masculino, você tem que agir como uma pessoa do sexo masculino. Isso vai ser totalmente inútil. E isso é tão verdade perante a ciência que no Brasil, por exemplo, o SUS cobre o tratamento de mudança de sexo para indivíduos transexuais. De tão grave, tão delicada que é essa condição. Então, a Igreja Católica não se opõe de modo algum a isso. Ela apoia esse tipo de cirurgia. Novamente, o que tá em cogitação aqui, o que está sendo posta prioridade ao amor, à constituição familiar e à comunhão entre os irmãos. O Papa tá me ligando, rapidinho. Já volto. Por favor, a atenção e a compreensão de você. Já voltou.
queria saber se essa aceitação dos homossexuais, porque é uma questão nova, né? Vocês estão aceitando agora. Eu queria saber se isso não seria por questões políticas e econômicas. A postura da igreja está mudando agora, pela questão da sociedade, dessas mudanças que foram ocorrendo durante anos, né? Um processo. Não seria por questões econômicas e políticas para conseguir mais fiéis, aceitando a comunidade homossexual? Pode ser mais específica? A igreja não condenava antes os homossexuais e agora passando a aceitar, não seria... eles estão tomando como base os estudos científicos e isso seria só uma justificativa para que a igreja conseguisse dizer que passaria a aceitar os homossexuais justificando somente pela ciência, não escondendo a verdade de que é só para conseguir os fiéis. Mais fiéis, que é a comunidade homossexual que tem aumentado nos últimos anos. Olha, eu confesso que eu não esperava receber esse tipo de tratamento. Considero essa pergunta muito mais acusatória do que... Eu me sinto em liberdade aqui dentro da coletiva de imprensa para poder perguntar. Mas considero isso um esclarecimento que você precisa fazer para a comunidade. Bom, reitero que considero isso uma postura muito mais acusatória do que busca o esclarecimento, mas não consigo enxergar que razões políticas ou que razões financeiras seriam estas. É claro que a busca por mais fiéis faz parte da nossa doutrina. Temos o dever, como católicos, nós, sobretudo como líderes da Igreja Católica, de fazer com que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas. Com isso, é evidente que nos interessamos pela participação de toda a comunidade chamada LGBT na nossa igreja. Mas, até agora, tudo que disse deixou bastante claro que essa é uma postura embasada, sobretudo na Bíblia. A Bíblia é a nossa verdade. Condição política ou financeira alguma nos faria mudar de opinião. A gente está fazendo isso por uma interpretação melhor da palavra de Deus, visando o benefício de todos os nossos irmãos, de todo mundo, de toda a comunidade católica. É uma pena ter que responder isso aqui hoje. Nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer a participação de todos, a presença do Cardeal Guilherme e até a próxima.